Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Por haver quórum regimental e sobre a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão ordinária mirim. Cumprimentando a todos os vereadores mirins, convidados e especialmente agradecemos a todos que nos assistem pela TV Legislativa e pela internet. Solicito aos vereadores mirins que confirmem presença em plenário. Convidamos a todos que puderem, para em posição de respeito, acompanharmos o hino de Blumenau. Convido o vereador mirim Leonel Vinícius Bonetti para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 207. Nenhum adolescente a quem se atribua a prática de ato infracional, ainda que ausente ou foragido, será processado sem defensor. Solicito à primeira secretária que faça a leitura da ata 11ª reunião ordinária mirim. Ata da 11ª reunião ordinária, 25/8/2025, às 3 horas. Em 25 de agosto de 2025, às 15 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Blumenau os vereadores mirins para a 11ª sessão ordinária mirim do ano, sob a presidência da vereadora mirim Sofia Viana Alves. Em seguida, a presidente mirim informou que a presença dos vereadores mirins constaria na presente ata. Constatado o número regimental de vereadores mirins, deu-se início à sessão com a execução do hino nacional. O vereador mirim Gerson Lucas Ferreira de Souza Magalhães fez a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. A primeira secretária fez a leitura da ata da 10ª sessão ordinária mirim, que foi aprovada por unanimidade. Pela ordem, todos os vereadores mirins presentes fizeram seus pronunciamentos.
Foram colocados em discussão e votação os requerimentos de número 61 de 2025 a 67 de 2025 e a moção número 6 de 2025, os quais foram aprovados. Nada mais havendo a tratar, a presidente Mirim deu por encerrada a presente sessão ordinária Mirim, convocando os senhores vereadores mirins para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 8 de setembro de 2025, às 9 horas, nesta Casa Legislativa. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura do expediente do dia. 12ª reunião ordinária Mirim, em 8 de nove de 2025, resumo do expediente. Matéria do Legislativo. Requerimentos número 68 e número 69 de 2025. A ordem do dia. Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra, a vereadora Mirim Alice Garcia Eringer, do Colégio Sagrada Família, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a vice-presidente da Câmara Mirim, Caroline Maisa-Link, que hoje preside os trabalhos. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Bom, o mês de setembro, em todo o Brasil, é lembrado pelo Setembro Amarelo, uma campanha que chama a atenção para a saúde mental e a prevenção do suicídio. Esse é um tema muito delicado, mas que precisa ser falado com responsabilidade, principalmente quando pensamos nos jovens. Vivemos em uma época em que muitos adolescentes enfrentam cobranças, pressões, comparações e dificuldades para lidar com seus próprios sentimentos. Redes sociais, notas escolares, problemas familiares e até o medo do futuro acabam se acumulando e, muitas vezes, deixam os jovens sobrecarregados. Quando pensamos isso, não é só um cuidado que pode gerar... Temos que ter cuidado, pois falta de cuidado pode gerar ansiedade, depressões e até pensamento de desistência da vida. Aqui em Blumenau, já existem ações importantes, como rodas de conversas nas escolas, palestras de conscientização e até serviços públicos, mas isso é pouco comparado à gravidade desse problema. Precisamos ampliar esse apoio, levando mais psicólogos para as escolas, fortalecendo campanhas de acolhimento e garantindo que ninguém se sinta sozinho. Também é fundamental envolver as famílias nesse processo. Muitas vezes, pais ou responsáveis não percebem os sinais de sofrimento dos filhos ou não sabem como agir diante deles. Por isso, projetos que promovam a informação e a orientação às famílias são essenciais para criar uma rede de proteção verdadeira, que começa dentro de casa e se estende para toda a comunidade. Outro ponto é lembrar que a saúde mental não deve ser tratada apenas quando existe um problema grave. Ela precisa ser cultivada no dia a dia, assim como cuidamos do nosso corpo com exercícios, esportes, cultura e convivência saudável. Também são formas de fortalecer a mente e ajudar os jovens a enfrentar os desafios com mais equilíbrio. Porque muitas pessoas se importam tanto com a beleza exterior, se o cabelo está bom, se está bonito, mas por que a gente não se importa com o que está dentro? Se você está bem, se sua mente está saudável, se seu corpo está saudável de forma de dentro de você, não por fora. E é fundamental lembrar, falar sobre a saúde mental não é um sinal de fraqueza, mas sim de coragem. Pedir ajuda pode salvar vidas. E todos nós, como colegas, amigos, cidadãos, podemos ser parte desse cuidado, ouvindo sem julgar, oferecendo o apoio para aquelas pessoas que precisam, incentivando a busca por profissionais quando necessário. Por isso, deixo aqui meu pedido.
que olhemos com mais atenção para a saúde mental dos jovens. O Setembro Amarelo celebra que a vida é o bem mais precioso que temos e acaba que todos nós precisamos cuidar dela com carinho e responsabilidade. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Bernardo Tur Cardoso, da Escola Estadual Básica Dr. Max Tavares do Amaral, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a vice-presidente da Câmara Mirim, Caroline Maisalin, que hoje preside os trabalhos. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelo meio de comunicação. Hoje quero falar sobre um tema que impacta milhares de pessoas na nossa cidade, que é a falta de acessibilidade em Blumenau. Uma pesquisa da FURB revelou que 75% dos idosos consideram as calçadas de Blumenau inadequadas para o uso diário. E outra pesquisa mostrou que 65% dos idosos acham que os banheiros públicos não têm as devidas adaptações para eles, como as barras de ferro para o apoio, e às vezes estão até mesmo abandonados. Isso significa que nossos pais, vizinhos, tios, entre outros, podem estar sofrendo com isso diariamente, simplesmente para participar da vida em comunidade. O transporte público também é outro ponto crítico, seja para trabalhar, estudar ou se deslocar pela cidade normalmente. Muitas pessoas, com ou sem deficiência, dependem dele normalmente para fazer o que eu havia citado. No entanto, não é raro ver cadeirantes impossibilitados de usar simplesmente porque os elevadores não funcionam. Tanto os idosos com bengalas e também que dependem de andadores. Essa realidade eu mesmo presencio com frequência, assim como amigos e conhecidos que enfrentam as mesmas dificuldades em um serviço que deveria ser acessível a todos, sem exceção. E falando em amigos e conhecidos, eu cito uma amiga minha, Marlise dos Santos, que também necessita desse tipo de auxílio dos ônibus e dos elevadores, só que ela presencia tanto nos elevadores, falta de acessibilidade na cidade, as calçadas, os banheiros, tanto ela era presidente do Fórum de Acessibilidade e não conseguiu ir para uma viagem representando esse fórum, simplesmente porque a acessibilidade do avião não era suficiente para ela. Ela deveria ter um acompanhante caso ela quisesse ir, ou ela usaria fraldas. Que ela se recusou a isso, a passar por isso, e não foi simplesmente por falta de acessibilidade e empatia da companhia. Não estamos falando de luxo, estamos falando de dignidade. Calçadas quebradas, ausências em rampas, prédios sem acessibilidade e falta de sinalização tátil impedem idosos, pessoas com deficiências e até famílias com carrinho de bebê de viverem a cidade plenamente. Imaginem como é triste depender de alguém para sair de casa ou desistir de uma atividade, porque o local não tem condições mínimas de acesso. Por isso, eu acredito que Blumenau precisa olhar com mais carinho para esse tema. É preciso fiscalizar com mais intensidade escolas, prédios públicos, os lugares com mais movimentos em geral. Por exemplo, para resolver problemas como o da pesquisa que eu citei no começo do meu pronunciamento. Também precisamos cobrar manutenção de calçadas, instalação de rampas e corrimãos. Afinal, cidade só é realmente para todos quando todos podem andar nela sem medo, sem vergonha e sem obstáculos. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora mirim Amábile Trindade Padilha, da Escola Estadual Básica Herman Rama, que dispõe de 5 minutos. Bom dia a todos. Cumprimento a vice-presidente da Câmara Mirim, Caroline Maisalin, que hoje preside. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Antes de iniciar, gostaria de fazer a minha audiodescrição. Sou mulher, adolescente de pele branca, aproximadamente 1,58 centímetros de altura, tenho cabelos castanhos ondulados que estão soltos e olhos castanhos. O meu enquadramento é de busto. Atrás de mim, há uma parede branca com as bandeiras do Brasil, de Santa Catarina e de Blumenau. O Setembro Amarelo é um movimento de conscientização dedicado à valorização da vida e à prevenção do suicídio. A campanha busca tratar de um tema essencial, a saúde mental.
O dia 10 de setembro é reconhecido internacionalmente como o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Essa data ganhou força em 1994, após um jovem de 17 anos, Mike M., dos Estados Unidos, tirar a própria vida. Em seu funeral, os pais dele distribuíram fitas amarelas em referência ao carro Mustang 1968, restaurado por ele. O ato de seus pais, ao distribuir as fitas, se tornou um símbolo internacional de esperança e ajuda, incentivando pessoas ao redor do mundo a falarem sobre seus sentimentos e a buscarem apoio. Hoje, a fita amarela é reconhecida como um ícone mundial na luta contra o suicídio. Esse gesto simbólico se transformou no Programa de Prevenção ao Suicídio Fita Amarela, que anos depois inspirou a campanha brasileira, trazida pela Associação Brasileira de Psiquiatria, em colaboração com o Conselho Federal de Medicina. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o suicídio é a quarta principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, como Mike. No Brasil, o Setembro Amarelo é uma campanha que se mobiliza em diversos lugares, como escolas e empresas, em debates, palestras e até eventos culturais. Essa visibilidade reforça a mensagem de que a vida e o cuidado com a saúde mental importam. O suicídio geralmente é resultado de problemas emocionais e psicológicos que exigem atenção e cuidado. Transtornos como depressão e ansiedade, quando não são diagnosticadas ou tratadas, podem aumentar esse risco. Por isso, a campanha enfatiza que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é um ato de coragem e que ninguém precisa enfrentar isso sozinho. Cada pessoa pode ajudar e ser uma rede de apoio, orientar, incentivar a busca por ajuda profissional, falar sobre o tema, conversar abertamente e escutar sem julgamento são fatores que contribuem para transformar a vida de alguém. No Brasil, existem canais de apoio. Em especial, temos o CVV, Centro de Valorização à Vida, que é um atendimento gratuito e sigiloso por telefone, número 188, chat e e-mail. São pessoas que irão escutar, acolher e orientar você, irão te ajudar da melhor forma possível. O Setembro Amarelo nos convida a ter empatia, solidariedade. O diálogo é a peça fundamental para a prevenção do suicídio. Falar sobre sentimentos não é fraqueza, mas uma necessidade humana. Cada abraço, gesto e palavra de apoio pode se transformar a esperança que alguém precisa para continuar. Finalizo com uma mensagem. Você não está sozinho. Seus sentimentos e dores importam e sempre haverá alguém disposto a escutar você, acolher você. Sua vida importa. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Anselmo Alves da Silva Júnior, da Escola Estadual Básica Jonas Rosário Coelhos Neves, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a vice-presidente da mesa diretora, Carolina Maísa Link, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirim, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Hoje venho falar de um assunto muito importante, a crise climática. Este é um tema de extrema relevância, pois o aquecimento global está acontecendo e a principal causa disso somos nós, seres humanos. Nossas atitudes, como, por exemplo, as emissões de gases poluentes provenientes de fábricas e indústrias, a queima de combustíveis fósseis para a produção de cimento, ferro, eletrônicos, plásticos e roupas, e outros bens, contribuem diretamente para esse processo. Além disso, o que podemos fazer para combater esse problema? Existem várias atitudes simples que podem ajudar a diminuir o aquecimento global. Economizar energia em casa é uma delas. Utilizar a bicicleta ou o transporte público, evitar desperdícios de alimentos, reciclar e adotar práticas sustentáveis no dia a dia são pequenas ações que, quando adotadas por muitas pessoas, podem gerar grandes impactos positivos para o meio ambiente. Portanto, peço a cada um de vocês, mirins aqui presentes, que se tornem multiplicadores dessas ações. Incentivem as pessoas ao seu redor a adotarem esses hábitos que, embora simples, podem fazer uma enorme diferença no futuro do nosso planeta. Muito obrigado pela atenção
e um ótimo dia a todos. Gostaria de cumprimentar o vereador Flavinho Linhares, que se faz presente no plenário neste momento. Bom dia, seja bem-vindo. Com a palavra, a vereadora mirim Maria Luísa Cheme Salvador, do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a vice-presidente da Câmara Mirim, Caroline Maizalink, que preside os trabalhos. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria também de cumprimentar, de forma especial, o senhor vereador Flavinho. Faço agora minha audiodescrição. Sou mulher, adolescente de pele branca, tenho aproximadamente 1,60 m de altura, cabelos castanhos ondulados que estão presos e olhos castanhos. Estou vestindo uma camisa azul escuro com o logo da Câmara Mirim de Blumenau no canto superior esquerdo, e meu enquadramento é de busto. Atrás de mim há uma parede branca com as bandeiras do Brasil, de Santa Catarina e de Blumenau. Bom dia a todos. No dia 2 de setembro, Blumenau completou seus 175 anos. Esta data tão especial, comemorada com desfiles e muita alegria, nos faz recordar a grande história da nossa cidade. Blumenau foi fundada em 1850, quando o Dr. Hermann Bruno Otto Blumenau chegou à região acompanhado de 17 colonos alemães. Desde o início, a história da cidade foi marcada por tradições, desafios e muita persistência. Dr. Blumenau acreditava neste lugar e dedicou grande parte de sua vida para que a colônia crescesse e se tornasse um dos maiores empreendimentos colonizadores da América do Sul. A cultura de Blumenau é muito rica e diversificada. Ela tem forte influência dos imigrantes alemães e italianos, mas também recebeu contribuições de poloneses e portugueses. Esta mistura pode ser vista em nossas festas, como a Oktoberfest e a Festa Itália. Hoje, Blumenau possui uma área de cerca de 520 km², mas, no passado, já foi bem maior, abrangendo aproximadamente 20 mil km², um território que incluía municípios vizinhos, que com o tempo se tornaram independentes. Nossa cidade também conta com muitos pontos turísticos importantes, como o Parque da Vila Germânica, o Museu da Família Colonial, o Museu de Hábitos e Costumes e o Museu da Cerveja, que ajudam a preservar e valorizar nossa história. O povo de Blumenau sempre se destacou pela união e pela força. Mesmo diante de enchentes e deslizamentos que trouxeram dor e perdas, os moradores demonstraram fé, resiliência e solidariedade para reconstruir a cidade. Nosso município cria pessoas incríveis. Ana Moser, ex-jogadora de vôlei brasileira, Duda Morim, ex-jogadora de handebol, eleita a melhor jogadora do Brasil na época de 2010, e Fritz Miller são alguns dos nomes que fizeram história em nossa cidade. Blumenau também se desenvolveu muito na economia. Foi um grande centro da indústria têxtil e hoje é referência em tecnologia da informação, indústria metalúrgica, turismo e produção de cerveja. Além disso, é conhecida mundialmente pela Oktoberfest, a segunda maior festa alemã do mundo, que neste ano celebra sua 40ª edição. Por tudo isso, Blumenau tem uma história que merece ser lembrada e celebrada. Nós, como jovens, temos o dever de valorizar o passado, honrar nossas tradições e ajudar a manter viva a memória da cidade para as próximas gerações. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Leonel Vinícius Bonetti, da Escola Básica Municipal Bilíngue, professora Alice Tille, que dispõe de 5 minutos. Com a palavra, o vereador mirim Rodrigo Brandão Rocha, da Escola Básica Municipal Bilíngue, professor... A Milena não está aqui. Com a palavra, a vereadora mirim Milena Cristine dos Santos Beck, da Escola Básica Municipal General Lúcio Esteves, que dispõe de 5 minutos.
cumprimento a vice-presidente da Câmara Mirim, Caroline Maísa Link, que preside os trabalhos hoje, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também, de forma especial, o vereador Flavinho, que se faz presente aqui hoje. Agora faço minha audiodescrição. Sou mulher, adolescente, tenho pele branca, aproximadamente 1,65 m de altura, tenho cabelos lisos e castanhos que estão meio presos e meio soltos e olhos castanhos. Estou vestindo uma camisa azul escuro com a logo da Câmara Mirim de Blumenau, no canto superior esquerdo. E meu enquadramento é de busto. E atrás de mim há uma parede branca com as bandeiras do Brasil, de Santa Catarina e de Blumenau. Hoje venho falar sobre um assunto que acontece todos os dias, mas que infelizmente está distante dos olhos daqueles que moram aqui na cidade de Blumenau e até aqui no estado de Santa Catarina. O tema que venho falar hoje se desenrola lá no norte do Brasil, na região amazônica, mais especificamente na ilha de Marajó, que fica no estado do Pará. Lá na ilha de Marajó, a realidade ela é marcada por um grande número de pessoas em situação de pobreza. Muitas pessoas que vivem lá enfrentam grandes dificuldades diárias para poder acessar serviços que pessoas daqui acessam todos os dias com uma certa facilidade. Estou falando de coisas como saúde, educação e saneamento. Esse tipo de situação afeta diretamente a vida de muitas famílias que vivem lá. E é muitas dessas famílias que enfrentam dificuldades não apenas para atender suas necessidades básicas, como alimentação e moradia, mas também para conseguir lhe dar um futuro digno para seus filhos. Não dá para ignorar um outro problema que também é muito sério e que acontece lá na ilha de Marajó, o tráfico humano, que é um crime gravíssimo, onde pessoas são sequestradas e são forçadas a fazer coisas desumanas, coisas que ninguém deveria passar. Quem não sabe o que é o tráfico humano é quando uma pessoa é sequestrada, geralmente, de forma brutal, é levada para outro país, geralmente, onde ela é explorada. E quando eu digo explorada, quero dizer que a pessoa ela pode sofrer com exploração sexual, que é quando meninas e mulheres, ou meninos também, são obrigadas a se prostituir, geralmente ainda crianças ou adolescentes. E também podem sofrer com exploração no trabalho, que a pessoa pode ser usada como mão de obra sem receber salário, e exploração emocional e psicológica, que quando são manipuladas e ameaçadas ou enganadas para continuar presas. Muitas famílias lá na ilha de Marajó passam por tanta dificuldade que na maioria das vezes não tem nem o que comer. Tem situações em que crianças são colocadas em canoas, na espera de que algum turista passe e dê algo em troca para essas crianças. E essas crianças, na espera de ter o que comer, acabam sendo abusadas sexualmente em troca de um pacote de bolacha ou um restinho de comida ou até por alguns trocados. Segundo o levantamento do relatório anual de tráfico de pessoas de 2024 do Departamento do Estado dos EUA, a Ilha de Marajó foi destacada como uma das regiões mais críticas do Brasil para o tráfico interno de pessoas. Isso se deve à combinação de isolamento, pobreza, falta de fiscalização e atividade criminosa fluvial marítima, que facilita a exploração. Segundo uma outra pesquisa feita pelo portal MPPA, entre 2018 e 2022, houve 1.094 registros de estupro ou estupro de vulnerável contra menores de 18 anos no arquipélago de Marajó. E 84,8% das vítimas tinham até 13 anos de idade. E 763 processos estavam pendentes de julgamento. Em 2022, foram registrados 550 processos de crimes contra crianças e adolescentes na região, uma média de 1,5 registros por dia.
Dentre eles, 407 casos de estupro de vulnerável, 111 de estupro e 16 de importunação sexual. Isso segundo uma pesquisa feita pelo aosfatos.org. E esse ano, a Comissão de Direitos Humanos, CDH, está na ilha de Marajó, no Pará, para apurar o desaparecimento da menina Elisa Rodrigues, que ocorreu em 2023, e outras denúncias de tráfico de pessoas e exploração de abuso sexual infantil. O tráfico humano, ele acontece todos os dias. Meninas e meninos são sequestrados, vendidos e trocados por comida ou pequenas quantias de dinheiro. E o que deveria ser infância se transforma em medo e sofrimento. Muito obrigada pela atenção de todos e desejo a todos um ótimo dia. Com a palavra, a vereadora mirim Thalita Cordeiro, da Escola Básica Municipal Felipe Schmidt, que dispõe de 5 minutos. Bom dia a todos. Cumprimento a vice-presidente da Câmara Mirim, Carolina Maísa Link, que hoje preside os trabalhos da Câmara Mirim. E, em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Também cumprimento de forma especial o vereador Flavinho, que hoje nos assiste. Hoje, venho a esta tribuna falar com muito orgulho sobre as ONGs da nossa cidade. Bom, antes de iniciar, é importante lembrar o que a sigla ONG significa. Ela significa Organização Não Governamental. Essas instituições têm como objetivo um propósito claro, promover melhorias para a nossa comunidade, e são conhecidas por não terem fins lucrativos. E em Blumenau, infelizmente, essas ONGs nem sempre recebem o reconhecimento que elas merecem. E muitas vezes isso acontece pois as suas ações não estão voltadas para o lucro. Mas nós sabemos que muitos cidadãos não têm condições financeiras para acessar determinadas atividades oferecidas pelo poder público. E é aí que as ONGs desempenham um papel fundamental, pois os seus projetos estão disponíveis para todos, independente da sua situação econômica. As contribuições dessas organizações são diversas e de grande impacto. Podemos ver isso, pois existem ONGs voltadas para a causa animal, por exemplo, que lutam contra o abandono e os maus tratos. Outras podem atuar na área da saúde, oferecendo apoio a famílias de baixa renda, e com acesso a profissionais, cursos, orientações e até materiais essenciais. Todas, de sua maneira, como podem perceber, auxiliam para que a nossa cidade se torne um lugar cada vez melhor para os nossos cidadãos viverem. Por isso, não podemos ignorar o esforço e a dedicação de tantas pessoas que batalham diariamente para manter essas iniciativas vivas. O trabalho é realizado de forma clara, com a sua intenção grandiosa em resultados, beneficiando a sociedade e transformando a vida de todos. Gostaria de destacar em especial o trabalho de uma ONG em específica, a ACPL, Associação Criança em Primeiro Lugar. Essa ONG, que já atua há anos em Blumenau, tem se dedicado a acolher crianças e a oferecer a elas uma série de atividades. Podem tanto ser futebol, yoga, taekwondo, violão, artes, teatro e entre muitos outros. A ACPL também estende a sua atuação aos pais, oferecendo apoio psicológico e fortalecendo os laços familiares dessa forma. Eu falo tudo isso com muito orgulho, pois também participo de uma ONG, a ACPL, e posso dizer que boa parte da pessoa que eu sou hoje, digo isso como vereadora mirim, eu construí dentro daquele ambiente saudável e acolhedor. E outras pessoas, que hoje chamo de amigos, também tiveram a oportunidade de crescer, e cresceram. Por isso, eu deixo aqui um convite. Vamos valorizar o que realmente enriquece e transforma a nossa cidade. Vamos apoiar as ONGs, que desde cedo promovem a cultura, o lazer, a inclusão e a solidariedade no nosso município desde cedo. Que possamos, juntos, dar o devido reconhecimento a quem, com tanto esforço e dedicação, sempre esteve do lado da nossa comunidade. Muito obrigada pela atenção de todos e, novamente, um ótimo dia. Com a palavra, o vereador mirim Guilherme Henrique Pieter Zaca Maria, da Escola Básica Municipal Machado de Assis, que dispõe de 5 minutos.
Cumprimento a vice-presidente da Câmara Mirim, Caroline Maisalink, que hoje está presidindo os trabalhos. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também, de forma especial, o vereador Flavinho, que está aqui presente hoje. Hoje, venho nesta tribuna falar sobre um dos temas que vem aumentando as discussões ao longo dos anos: o capacitismo e o etarismo. O etarismo e o capacitismo são formas de discriminação que atingem de maneiras diferentes milhões de pessoas no mundo. O primeiro refere-se ao preconceito com base na idade, geralmente contra pessoas idosas, mas também contra jovens. Já o segundo se refere à exclusão e inferiorização de pessoas com deficiência, sejam elas físicas, sensoriais, mentais ou intelectuais. Ambos têm em comum a ideia de que certos corpos ou fases da vida são menos capazes, produtivos ou valiosos. Na sociedade contemporânea, que valoriza excessivamente a juventude, o vigor físico e a produtividade, os idosos frequentemente são vistos como ultrapassados, incapazes ou um fardo para o sistema. Essa visão reducionista ignora a diversidade, a experiência e a sabedoria que acompanham o envelhecimento. No Brasil, 8,9% da população acima de 2 anos possui algum tipo de deficiência física, visual, auditiva ou intelectual. Dados estatísticos revelam profundas desigualdades. Em 2022, a taxa de analfabetismo entre pessoas com deficiência era de 19%, comparado a apenas 4% entre as sem deficiência. A participação na força de trabalho foi de 29% para as pessoas com deficiência, frente a 66% daquelas sem deficiência. Além disso, 55% das pessoas com deficiência trabalhavam na informalidade, comparado a 38% das sem deficiência. Também recebiam salários significativamente menores, 1.860 contra 2.690. Segundo dados do site Brasil Escola. O Estatuto do Idoso é a Lei nº 10.741, de 2003, que visa garantir os direitos de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos no Brasil. A legislação estabelece a proteção à dignidade, à liberdade e à vida dos idosos, assegurando-lhes prioridade no atendimento, acesso à saúde, educação, cultura e lazer, além de proibir qualquer forma de negligência, discriminação, violência ou opressão. A legislação brasileira busca promover a inclusão e combater o capacitismo. A Constituição Federal e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146, de 2015, são marcos legais nesse sentido. Concedo a parte ao vereador Mirim Bernardo. Com autorização do orador, concedo a parte ao vereador Mirim Bernardo. Bom, primeiro gostaria de lhe parabenizar por trazer esse assunto, porque é uma realidade muito próxima da gente, não só em Blumenau, como na maior parte do Brasil, porque geralmente as pessoas mais velhas realmente sofrem com isso, são discriminadas simplesmente por sua idade, porque é uma coisa meio sem sentido, às vezes chamadas de velhas, às vezes sendo piadas tanto na internet. Então é um assunto que muitas vezes é ignorado e por isso eu gostaria de lhe parabenizar por trazer aqui à Câmara e é sim muito importante a ser debatido também. Obrigado e incluo as suas palavras em meu pronunciamento. Continuando. No Brasil, as campanhas contra o etarismo são impulsionadas por ações governamentais e iniciativas de organizações da sociedade civil, como o PL 2617-2024, que busca a implementação de medidas de conscientização e valorização da pessoa idosa. Ações em âmbito estadual e municipal também promovem debates e a disseminação da cultura de respeito à idade, incentivando a inclusão social, o acesso à tecnologia e a participação da população idosa no mercado de trabalho. Enfrentar o etarismo e o capacitismo é essencial para garantir uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Isso passa pela criação de políticas públicas que assegurem acessibilidade, participação, emprego e cuidados adequados, mas também por uma mudança cultural profunda, que promova o respeito à diversidade de corpos, idades e formas de existir. Agradeço a todos pela atenção, tenham todos um ótimo dia. Com a palavra, a vereadora Mirim Laís de Avis Creuch, da Escola Básica Municipal Pedro I, que dispõe de 5 minutos.
Cumprimento a vice-presidente da Câmara Mirim, Caroline Maísa Link, que hoje preside os trabalhos. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Cumprimento também de forma especial o vereador Flavinho, que está presente. Faço agora a minha audiodescrição. Sou mulher, adolescente, tenho pele branca, aproximadamente 1,60 m de altura, cabelos loiros escuros que estão soltos e olhos castanhos. Estou usando uma camiseta azul escura com a logo da Câmara Mirim de Blumenau no canto superior esquerdo, e meu enquadramento é de busto. Atrás de mim há uma parede branca com as bandeiras do Brasil, de Santa Catarina e de Blumenau. Hoje, dia 8 de setembro, é o Dia Mundial da Fibrose Cística. Talvez muitos aqui ainda não conheçam essa doença, mas ela faz parte da vida de milhares de pessoas no Brasil. A fibrose cística é uma doença rara que traz muitos desafios para quem convive com ela e para as suas famílias. Por isso, é um tema que precisa ser discutido. De acordo com o site Mayo Clinic, a fibrose cística é uma condição transmitida de geração para geração, que causa danos aos pulmões, ao sistema digestivo e a outros órgãos do corpo. Ela não tem cura, mas existe tratamento e, com cuidado e apoio, é possível ter qualidade de vida e realizar sonhos. Por trás de cada tratamento diário, medicamentos, fisioterapia respiratória, consultas médicas, existem histórias de coragem e resiliência. Crianças, jovens e adultos enfrentam desafios todos os dias, mas não deixam de sonhar, estudar, brincar e viver. E ao lado deles, suas famílias aprendem a ser fortes, pacientes e a cultivar esperança. Talvez alguns aqui conheçam um filme, A 5 Passos de Você. Ele retrata a história de 2 jovens com fibrose cística e, de forma sensível, mostra os desafios dessa rotina. O filme nos lembra que por trás de qualquer doença existem pessoas com sentimentos, sonhos e histórias que merecem ser vividas. Aqui em Santa Catarina, a Associação Catarinense de Assistência ao Mucoviscidótico, a CAN-SC, oferece apoio e orientação para as pessoas com fibrose cística e suas famílias, ajudando a melhorar a qualidade de vida e fortalecer a esperança de quem convive com a doença. Conviver com a fibrose cística é enfrentar desafios todos os dias, mas também celebrar cada conquista. São momentos de superação, de aprendizados e de descobrir a força que existe dentro de cada pessoa. Famílias se tornam parceiras nessa jornada, oferecendo cuidado, paciência e amor incondicional. É uma rotina que exige dedicação, mas também nos mostra como a solidariedade, o apoio e a empatia transformam a vida das pessoas. Ainda existe muito desconhecimento sobre a fibrose cística, e isso pode gerar medo, afastamento e até preconceito. O Dia Mundial da Fibrose Cística é uma oportunidade para todos nós refletirmos sobre a importância da empatia, do cuidado e do respeito. Por isso, falar sobre essa doença, compartilhar informações e acolher essas histórias é muito importante, nos ajudando a conhecer melhor os desafios que muitas famílias enfrentam, a reconhecer a dedicação diária de quem convive com ela e a importância de construir uma sociedade solidária. Cada gesto de atenção, cada palavra de informação e cada ação de conscientização contribuem para que possamos apoiar e incluir essas pessoas de forma justa e humana. Mais do que falar de uma doença rara, este dia deve nos lembrar do valor da vida, da importância de se colocar no lugar do outro e da necessidade de cultivar compreensão e esperança em nossas vidas. Que essa data nos inspire a agir, a compartilhar conhecimento e a valorizar cada história de coragem, lembrando que nós temos um papel fundamental na construção de um mundo mais acolhedor, consciente e humano. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Gerson Lucas Ferreira de Souza Magalhães, da Escola Básica Municipal Pedro II, que dispõe de 5 minutos.
Cumprimento a vice-presidente da mesa diretora, Caroline Maisalink, que hoje preside os trabalhos. E, em seu nome, cumprimento as demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Antes de começar meu pronunciamento, faço minha audiodescrição. Sou homem adolescente de pele parda, com cerca de 1,58 m de altura. Estou vestindo uma camiseta azul escura, com a logo da Câmara Mirim de Blumenau no canto superior esquerdo. Meu enquadramento é de busto e falo da tribuna da Câmara de Vereadores de Blumenau. Atrás de mim estão as bandeiras de Blumenau, de Santa Catarina e do Brasil. Também gostaria de dar mais um aviso antes de começar. Este pronunciamento pode causar gatilhos a algumas pessoas por envolver tópicos sensíveis como suicídio e automutilação. Caso precise de ajuda psicológica ou de alguém para conversar, diz que 188. Com isso, um profissional da saúde mental falará com você através do CVV, Centro de Valorização da Vida. Estamos em Setembro Amarelo, o mês da prevenção ao suicídio. Um momento para falarmos de sentimento, dor e esperança. É um mês para ouvir, acolher e agir, porque cada vida importa. Hoje, subo a esta tribuna não para falar de um assunto banal, mas sim de uma dor que muitas vezes não aparece em manchetes e quase nunca é tratada à risca com a família ou com as escolas. Mas, além de falar do Setembro Amarelo, o meu principal tópico será a automutilação. Quando alguém chega ao ponto de ferir o próprio corpo, não é por moda, não é para chamar a atenção e muito menos por fraqueza. É porque a dor interna já se tornou tão insuportável que às vezes ela não acha outra saída. É porque as palavras não conseguem mais traduzir o peso que essa pessoa carrega. Atrás de cada corte, atrás de cada cicatriz, existe um grito silencioso. A automutilação é uma tentativa desesperada de aliviar a angústia, de transformar a dor invisível em algo visível. E esse alívio, infelizmente, dura pouco. E logo a culpa, a vergonha e a solidão voltam muito mais fortes. As consequências são devastadoras, marcas que ficam no corpo para sempre, risco de infecções e até de morte. Mas, acima de tudo, ficam marcas emocionais profundas. Quem se automutila se sente preso em um ciclo de dor que parece não ter saída. E aqui faço um apelo: não tratemos esse assunto como tabu. Não chamemos de frescura, não viremos o rosto para quem sofre. Porque muitas vezes a pessoa que se automutila está pedindo ajuda sem usar palavras, está gritando em silêncio. Se você que me escuta passa por isso, quero que você saiba, a sua dor é real e ela merece ser levada a sério. Você não é fraco, não está sozinho e não precisa se envergonhar pelo que sente. Precisamos falar sobre isso nas escolas, nas famílias, nas igrejas, em qualquer lugar. O importante é botar isso em pauta. Precisamos ouvir mais e julgar menos. Um simples "estou aqui por você" pode salvar uma vida. E para quem passa por isso eu digo novamente, você não está sozinho. Buscar ajuda não é vergonha. Procurar um psicólogo, conversar com alguém de confiança, pedir apoio. Isso tudo é sinal de força. Ninguém precisa carregar esse peso sozinho. Se você desconfia que uma pessoa muito próxima de você, de seu convívio, está se automutilando, é importante ficar atento aos sinais de que alguém pode estar passando por isso. Um dos mais perceptíveis é o uso frequente de roupas compridas ou muitos acessórios. Tipo quando uma pessoa nunca tira o casaco, não importa a temperatura que esteja fazendo, ou que ela usa várias pulseiras ou acessórios ao redor do corpo. Nós, como jovens, como representantes, como seres humanos, temos a responsabilidade de quebrar o silêncio, de estender a mão, de oferecer esperança, porque cada vida importa. Cada cicatriz carrega uma história que merece ser reescrita com cuidado, com dignidade e com amor. A automutilação não é o fim, é um pedido de socorro, e cabe a todos nós ouvir, acolher e agir. Agora, para finalizar, só quero falar mais uma coisa. Quero reforçar. Falar sobre sentimentos, oferecer apoio e cuidar da saúde mental, salva vidas. Agradeço a todos e um ótimo dia. Passo a palavra à segunda secretária, vereadora mirim Laís de Avis Creuch, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, a vereadora mirim Caroline Maisalink, da Escola Municipal Lorecita Bowman, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a primeira secretária da Câmara Mirim,
Milena Cristine dos Santos Beck. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial o vereador Flavinho, que se faz aqui presente. Faço agora a minha audiodescrição. Sou mulher, adolescente de pele branca, tenho aproximadamente 1,70 m de altura, cabelos castanhos ondulados que estão soltos e olhos azuis. Estou vestindo uma camisa azul escura com a logo da Câmara Mirim no canto superior esquerdo, e meu enquadramento é de busto. Atrás de mim há uma parede branca, com as bandeiras do Brasil, de Santa Catarina e de Blumenau. Bom dia a todos. A inteligência artificial vem sendo um dos principais assuntos desde o lançamento do ChatGPT. Com a tecnologia avançando a cada dia, surgem muitas preocupações. Será que um dia nosso mundo vai ser dominado pela tecnologia? Robôs andando pelas ruas e sendo reconhecidos como humanos? Essa pergunta seria fácil se soubéssemos do futuro. O que sabemos é que a inteligência artificial já vem transformando a maneira em que vivemos. Máquinas já estão em áreas do nosso cotidiano, como a saúde, a educação, o trabalho, com as empresas tendo que se atualizar cada vez mais, na diversão, nos carros autônomos e principalmente nos jogos, facilitando e acelerando tarefas que antes levavam dias, horas ou talvez anos. Aqui percebemos que a inteligência artificial não pertence a um futuro distante, mas sim ao nosso presente. Com esse avanço, surgem medos, dúvidas e receios. Até onde a IA pode chegar? Será que pode substituir um trabalho humano e deixar milhões de pessoas desempregadas? E com essas perguntas, surgem diversos debates. Algumas áreas que pareciam ser impossíveis de serem dominadas, como o meio artístico e a produção textual, já estão sendo aprimoradas, gerando mais questionamentos do que sobrará para o ser humano no mercado de trabalho. E quando uma máquina toma decisões, quem se responsabiliza pelos seus erros? Se um carro autônomo se envolve em um acidente, a culpa é do fabricante, do programador ou do sistema? Vemos que essas perguntas ainda não têm respostas definidas. Outro ponto importante é a privacidade. Muitos jovens têm uma IA para simplesmente conversar, para desabafar sobre seus problemas, por um momento difícil que esteja passando, e precisando de um amigo. Essas informações pessoais são coletadas e usadas para treinar cada vez mais sistemas. Então, cada informação confidencial que podemos ter contado a ela, existem pessoas por trás. Uma conversa com um robô não pode ser substituída por um abraço e um carinho de quem amamos. Apesar de inúmeras dúvidas, a IA tem seus benefícios, podendo descobrir medicamentos, ajudando com as mudanças climáticas e também pode ajudar na educação, mas devemos ter a consciência de usar com moderação. Ela pode ser usada para dar ideias, complementar algo que falta, mas nunca substituir o seu ensinamento e aprendizado. Com isso, percebemos que a humanidade não será substituída, mas sempre vai ter alguém por trás tendo que comandar. Cada vez mais teremos que nos atualizar para não ficar para trás. Devemos garantir que esses avanços serão utilizados de uma forma responsável, para não deixar de lado o nosso valor. Cabe a nós definir limites, também criar leis e orientar o uso dessa ferramenta, pois se não for usada de uma maneira certa, pode sim virar uma arma. Obrigada pela atenção e desejo a todos um ótimo dia. Devolvo a palavra à vice-presidente Caroline Maísa Link, para dar continuidade aos trabalhos. A ordem do dia. Atenção, senhores vereadores mirins, para o início da ordem do dia, com a discussão e votação das seguintes proposições. Requerimento 68 de 2025. Vereadora mirim Milena Cristine dos Santos Beck. A vereadora mirim Milena Cristine dos Santos Beck requer à mesa diretora mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de fazer reparos no telhado da EBM General Lúcia Esteves. Com a palavra, a vereadora mirim, autora, para realizar a defesa de seu requerimento. Peço à TVL que mostrem as imagens.
Bom, este requerimento se faz necessário, pois, como podemos ver na imagem, diversas salas da minha escola estão com goteiras e problemas no telhado. E, especificamente, esse problema está especificamente nas salas do pré, do primeiro ano, do terceiro ano e do quinto ano, o que tem causado problemas para os alunos e os professores durante as atividades escolares, além de oferecer grandes riscos e danos aos alunos. E o pedido para o conserto já foi feito por e-mail no mês de fevereiro e aguardamos a resposta. Conto com o voto de todos vocês. Alguém deseja discutir? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e as secretarias para previdências. Requerimento 69 de 2025. Vereador Rodrigo Brandão Rocha. O vereador Mirim, Rodrigo Brandão Rocha, requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de esclarecimentos sobre a demora da reforma da escola EBM Patrícia Helena Finar de Pegorim. Em discussão. Alguém deseja discutir? Com a palavra, o vereador Mirim, autor, para realizar a defesa de seu requerimento. Os alunos Yasmin e Enzo me procuraram citando que a obra de sua escola está com atraso. E indo mais a fundo, descobri que foi por falta de pagamento para a empresa responsável pela obra. Então, venho através desse requerimento obter informações sobre o porquê desse atraso e a falta de pagamento pelo órgão responsável. Obrigado.
Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para providências. Moção 7 de 2025. Vereadora Alice Garcia Heringer. A vereadora Mirim Alice Garcia Heringer requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de expedição de moção de congratulações com diploma de mérito ao Colégio Sagrada Família, pelos seus 130 anos de fundação. Em discussão. Alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora Alice para realizar a defesa de seu requerimento, de sua moção. Bom, esse ano o Colégio Sagrada Família completa 130 anos de história e essa moção é para agradecer tudo que esse colégio tem de importante, como ele transforma a vida dos alunos e tudo que ele vem melhorando, né? Então, eu peço que vocês aprovem essa moção. Muito obrigada. Em discussão. Alguém deseja discutir? Em votação. Aprovado e a Secretaria para providências. Neste momento, recebemos o senhor vereador Flavinho Linhares para fazer o uso da palavra de até 3 minutos. Olá, bom dia a todos. É uma enorme satisfação estar presente aqui, acompanhando o trabalho de vocês, né, que vocês são uma liderança nata. Vocês, com certeza, são uma parcela pequena da comunidade escolar e vocês têm essa responsabilidade para com a comunidade de vocês. Vi algumas demandas ali, espero ajudar, auxiliar no andamento das respostas e do atendimento dessas demandas também, como líder do governo. E eu queria dar uma mensagem breve aqui. Vocês que são jovens, ali também alguns temas relevantes aqui que foram passados, tem a questão do etarismo. O etarismo também o jovem pode sofrer. O jovem pode sofrer por dizerem que não somos capazes, dizer que somos muito novos para tratando de alguns temas sensíveis, como alguns que foram tratados aqui, mas isso absolutamente é uma mentira. Eu tenho ciência da capacidade cognitiva de todos vocês, vocês são lideranças natas, chegaram aqui através do voto também da comunidade escolar de qual vocês saíram, e isso tem o mérito, mas também tem a responsabilidade. Eu venho aqui falar como um jovem que aceitou muitas informações que foram passadas de forma passiva, e eu venho aqui provocá-los a que não aceitem somente as informações que chegam através de um professor, através de um colega, mas que vocês comecem a lutar, a buscar pela verdade, porque a verdade ela se apresenta para quem busca. Não é uma questão de passividade, de só estar sendo informado por aquilo que é recebido, mas vocês têm que ir atrás da informação, vocês têm que ir atrás do conhecimento. O conhecimento se busca e a verdade se apresenta para quem está atrás dela. Eu não venho aqui falar em nome de partido A ou B, ou ideologia A ou B.
Mas eu venho falar aqui como um jovem que aceitou muita coisa passivamente, que aceitou recebendo informações e teve conclusões com base nas premissas que eram passadas. E muito tempo depois, eu fui atrás de outras informações, outras versões, e acabei chegando aqui onde eu estou hoje, defendendo aquilo que eu defendo hoje. Não por aquilo que foi me passado, mas por aquilo que eu fui atrás, que eu busquei. Então, independente do que vocês defendam, defendam com convicção, defendam porque são vocês. Não abram mão em nenhum momento da vida de vocês daquilo que vocês são na essência. Não abram mão de ser aquilo que vocês são, de defender aquilo que vocês defendem, para fazer parte de um grupo ou para ser aceito, seja lá onde for. Não abram mão, sejam vocês e defendam aquilo que vocês acreditam, custe o que custar. Essa é a mensagem breve que eu quis passar no dia de hoje para vocês. Obrigado. Obrigada, senhor vereador, pelas palavras. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo aos presentes e aos convidados, convocando os vereadores mirins para a próxima sessão, que será realizada em 8 de setembro, às 9 horas, nesta Casa Legislativa.